Olá amigos, bom dia, sou o professor Djalma, vamos para o nosso terceiro encontro da nossa jornada da macroeconomia voltada para a administração pública. Hoje nós vamos inserir alguns componentes importantes na análise macroeconômica, nós vamos falar um pouco do setor externo, vamos introduzir lá na fórmula do PIB no nosso cômputo lá do modelo ISLM, também vamos falar de modelos de comércio internacional, de economia internacional. Também falaremos da diferença de crescimento e desenvolvimento econômico e apresentaremos um modelo de crescimento econômico levando em consideração o componente tecnológico. É importante considerar, antes de tudo, que a noção de um país, de uma economia fechada, de um ambiente que na economia chamamos de em autarquia, um país autossuficiente de todos os seus recursos, essa condição não mais existe. Por mais fechada que seja a economia, a exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, existe uma dependência de recursos que são fornecidos de outras partes do mundo. Então hoje nós vivemos num mundo dinâmico e não faz sentido a gente observar o desempenho dos vários agregados macroeconômicos sem levar em consideração esse importante fator que é exatamente a nossa balança comercial, o saldo das nossas contas com o exterior. Então, como vocês podem ver, naquele componente lá do PIB, que aqui chamamos de demanda agregada, consumo, que a gente lembra, consumo das famílias, o investimento, o gasto do governo, mais exportação, menos importação. Esse termo aqui é a nossa balança comercial. Quando a gente insere na nossa relação esses componentes, nós vamos inserir aqui no nosso multiplicador keynesiano, no multiplicador da economia, aqui a variável importação, ou seja, a importação diminui o impulsionador, o multiplicador monetário de qualquer economia. Okay? Nós vamos considerar a balança comercial, que trata exatamente do saldo das relações do país com o exterior. Então, a maior quantidade de produto que nós vendemos, ou seja, as exportações, maior esse saldo na balança comercial. Quanto mais nós compramos, se as compras internacionais são maiores do que as vendas, a gente tem um déficit. Ou seja, no nosso modelo econômico existe, numa situação de déficit, existe um vazamento, ou seja, a riqueza que é produzida no país vaza, se direciona para outras regiões do mundo. Então, não dá para pensar na macroeconomia sem levar em consideração o setor externo. E quais são as teorias econômicas que estão por trás dessa internacionalização da economia? Então, nós temos algumas teorias básicas. A primeira dessas teorias vem lá de 1776 com o livro Investigação sobre as Causas e a Natureza da Riqueza das Nações, lá com Adam Smith, onde ele lança a teoria da vantagem absoluta. Ok? Segundo essa teoria, quando uma nação é capaz de produzir um certo tipo de mercadoria de forma mais eficiente que outras, ela negociará com as nações que produzem outras mercadorias de forma mais eficiente. A lógica de que você vai produzir o que você é mais eficiente e você vai comprar o que você é menos eficiente. Mas na hipótese de uma nação ser mais eficiente em todos os produtos, não vai existir comércio. Essa é uma das fragilidades dessa teoria. Um avanço na teoria do Smith vem com a teoria que é muito famosa, muito utilizada, vocês devem ter visto ao longo desse curso, pelo menos uma vez, que é a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo. Ok? Então, o princípio dessa teoria é de que as nações fazem negócios entre si, desde que umas possam produzir certas mercadorias de modo mais eficiente do que outras.
Então, quando uma nação, ela comparativamente, ela possui mais eficiência na produção de um bem, ela compra o que comparativamente, ela vai produzir o que ela é comparativamente mais eficiente e vai adquirir o que ela é comparativamente menos eficiente. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. O país ou a empresa possui uma eficiência maior em produzir certos produtos em comparação com outros produtos. Então, o princípio aqui é da comparação. Vamos ver um exemplo aqui. Então, considere o seguinte. Suponhamos que uma empresa da Grã-Bretanha produz em um ano de trabalho 5 unidades de equipamentos e 25 toneladas de trigo. Enquanto isso, empresas do Brasil produzem, empregando os mesmos recursos, 3 unidades de equipamento e 21 de trigo. Com isso, temos a seguinte relação de produção. Então, desse lado aqui a gente tem Grã-Bretanha, ok? Então, se a gente olha puramente na perspectiva do Adam Smith, aqui da teoria da vantagem absoluta, a gente percebe que a Grã-Bretanha é mais produtiva na produção de trigo e na produção de equipamentos, comparativamente com o Brasil, ok? Mas a gente pode fazer uma analogia da seguinte maneira. Quando a gente divide aqui a quantidade de trigo por equipamentos, a gente percebe que para produzir uma unidade adicional de trigo, ela precisa de equipamento, melhor dizendo, ela consegue produzir 5 toneladas de trigo. Então, se a Grã-Bretanha abrir mão de um equipamento, ela passa de 5 para 4, ela consegue produzir a mais 5 toneladas de trigo. Enquanto que no Brasil, aqui nós temos, para cada unidade de equipamento, se o Brasil abre mão de 3 para 2, ele consegue incrementar aqui em 7 unidades de trigo. Ou seja, o Brasil possui vantagem comparativa na produção de trigo e a Grã-Bretanha possui vantagem comparativa na produção de equipamentos. Ok? Essa foi a teoria que deu base para vários acordos comerciais, o Tratado dos Panos e dos Vinhos entre Portugal e Inglaterra. Algumas críticas devem ser necessárias, porque vocês devem concordar comigo, pessoal, que se a gente pensa que um país se especializa apenas na produção agrícola, a capacidade de gerar valor é muito menor do que um país que se especializa na produção de telefonia. Imaginemos que enquanto a gente está falando aqui, em um minuto, a Intel conseguiu lá na Coreia do Sul produzir um microchip que vale R$50, enquanto um produtor agrícola vai colher, vai plantar, regar, colher, etc. 6 meses para conseguir produzir uma saca de algo que valha R$50, ou seja, a produção industrial tem um potencial muito maior de gerar riqueza, então deve ser visto com cuidado essa proposição aí. Outra teoria, a teoria de dotação dos fatores do Heck-Olin. Ok? Um país possui vantagem comparativa em relação a outro se é naturalmente dotado de maior abundância de fatores de produção. Então, o país que tem capital, que tem mais tecnologia, o fator de produção capital, ele vai ser mais produtivo. Se um país possui mais mão de obra, ele vai ser mais produtivo lá na mão de obra. Dessa forma, um país que possui recursos, vantagem num recurso, num fator de produção, terá vantagem comparativa e mais eficiência frente aos outros. Outra teoria lá pelo Raymond Vernon lá em 1966 seria a teoria do ciclo de vida do produto internacional. Ao longo de seu ciclo de vida, um produto pode ser fabricado em diferentes países. Segundo essa teoria, o comércio internacional é desenvolvido em 3 etapas. Na primeira etapa, a gente tem o desenvolvimento de produtos inovadores e comércio no país de origem. Ok? Então, nas economias mais avançadas, os celulares, os carros são projetados nas economias mais avançadas,
Produção, etapa 2, produção ou processos similares e comércio em outros países em desenvolvimento. Então, um tempo depois chega, isso vai ser copiado, vai ser comercializado nos países em desenvolvimento. Por fim, a gente tem a produção de produtos pelos países emergentes e exportação para todos os países, quando a indústria do país avançado envia aquela produção para aproveitar a mão de obra mais barata na economia emergente, quando o produto já é um produto disseminado, maduro no mercado, e é enviado para ser vendido, fabricado e remetido para todas as partes do mundo. Não sei se vocês têm acompanhado, tem havido aí uma mudança de paradigma na indústria, que é exatamente a chamada indústria 4.0, na qual países em desenvolvimento, por exemplo a China, lançou o Made in China 2025, que é uma política industrial voltada para que o produto seja, ao invés de ser apenas montado na China, produzido na China, mas que a concepção, o desenvolvimento, a prototipação do produto seja feita no país chinês para gerar empregos mais qualificados, etc. Então é um fenômeno que tem vivido, que retrata um pouco desse ciclo de vida do comércio internacional. E por fim nós temos aqui a teoria de cluster do Michael Porter, lá na década de 1990, ok? Que explica o sucesso de certas regiões, desenvolvimento de uma vantagem comparativa, uma vantagem absoluta ou comparativa em determinada tecnologia ou produto, quando existe a formação de clusters, de centros de excelência, por exemplo, o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Aqui o nosso Porto Digital, um cluster de tecnologia, um cluster de robótica, um cluster de energias renováveis, etc. Então, quando existe esse agrupamento de fornecedores, de empresas, de especialização em uma produção, você consegue a geração de uma vantagem que vai garantir uma vantagem no comércio internacional. Então, o que é que contribui para o surgimento de um cluster? Agrupamento geográfico facilita o know-how entre as empresas, a troca de informação, a formação do pessoal qualificado. Concorrência local gerando processo de inovação. Você vai ter várias empresas ali atuando no mesmo segmento, isso vai levá-las a concorrer, a buscar inovar, concorrer através da inovação, transferência do conhecimento pela troca de recursos humanos entre as empresas, desenvolvimento do conceito de empreendedorismo. E nesse tipo de situação, nos clusters, a inovação prospera e, como eu falei, o Vale do Silício é uma referência mundial em tecnologia no mundo. Ok? Pessoal, outro fator que a gente deve considerar nessas teorias é que ao longo do tempo, de acordo com a conjuntura política, econômica internacional, a prevalência de uma delas tem se modificado, mas hoje o fator tecnologia é fundamental, ok? Como eu me reportei antes, o papel da indústria 4.0 é fundamental para o desenvolvimento da capacidade produtiva dos países. Infelizmente, nos últimos anos, várias nações têm investido somas pesadas do seu orçamento para favorecer a modernização, a revitalização do seu parque industrial, agregando tecnologia, dados, ok? Enquanto no Brasil esse projeto ainda está incipiente, com algumas iniciativas mais pontuais, que carece de algo mais robusto, algo mais articulado, iniciativa do setor público mais articulada, para que a gente consiga colocar o país na rota da revitalização da indústria e não um processo de desindustrialização, que é o que vários autores têm falado nas últimas décadas, dada a redução do papel da indústria na economia brasileira. Agora, pessoal, a gente vai falar aqui da diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Então, meus amigos,
O, até meados do século passado, quando se pensava em atividade econômica, se pensava basicamente em crescimento. Ok? Crescimento econômico era o que ditava o objetivo principal da gestão da política econômica no mundo. Mas ao longo do tempo foi se percebendo que se esse crescimento ele não está associado a um processo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, de respeito ao meio ambiente, esse crescimento ele não gera o que a economia se propõe, que é satisfazer as necessidades humanas. Então, quando a gente lembra lá do problema inicial, principal da ciência econômica, que é a lei da escassez. Existem necessidades